Seja bem-vindo. Família Inusitada Oficial, venha fazer parte. No episódio de hoje, um maratonista é tomado pelas tempestades de areia, perdido no Saara, sem alimentos, sem água e nenhum sinal de ajuda. Os grupos de busca lhe darão como morto. Terá possibilidade de sobreviver? Deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Localizado no norte da África, tem uma área total de 9.065.000 de quilômetros quadrados, sendo sua área equiparável à da Europa. Durante o dia sua temperatura pode atingir os 50 graus Celsius, podendo ficar surpreendentemente frio à noite. Não existe sombra para se proteger do sol, exceto quando ocorrem as terríveis tempestades de areia, que são cortantes como lâminas. Maratona das Areias é uma ultramaratona de 6 estágios, vencidos em 7 dias, cujo percurso é alterado a cada ano, variando as distâncias de cada etapa. Em média, o percurso total varia entre 230 e 250 km, que é o equivalente a 6 maratonas regulares. Nas frescas areias das praias sicilianas, treina Mauro Prosperi, atleta olímpico, um maratonista de classe mundial, membro da equipe italiana de pentathlon e medalhista de ouro. A ideia de correr no deserto lhe fascinou. Mas sua esposa Cinzia acha uma ideia absurda. Depois de 6 meses de treinamento, ele se sente preparado, tendo corrido 40 quilômetros todos os dias. Eles têm 3 filhos, que na época estavam todos com menos de 8 anos. Eles então se reúnem no Marrocos. É para muitos, a primeira vez no continente africano e no calor do Saara. Eles terão que ficar em tendas tradicionais, distantes já da civilização. Essa maratona é tão perigosa, que os participantes têm que assinar um formulário, dizendo onde devem entregar seus corpos em caso de morte. Quando Mauro chega ao primeiro acampamento, dezenas de competidores já estavam abandonando a competição, vencidos pelo calor escaldante. Segundo dia, os corredores se distanciam e ficam sozinhos com seus pensamentos. Ao final do dia, Mauro chega ao segundo acampamento base e recebe 4 litros de água. Essa água deve durar até o dia seguinte, quando deverá chegar ao próximo ponto de controle. Naquela noite Mauro cuida dos pés, se preparando para a parte mais difícil que será no dia seguinte. Eles terão que caminhar 80 quilômetros sem nenhuma parada. Em um momento da tarde, começa um forte vento, que não parecia nada bom, e vai aumentando rapidamente. Isso se torna uma terrível tempestade de areia, sendo quase impossível caminhar. É o terceiro dia. A luta não é mais para ganhar a competição e sim sobreviver à tempestade. Respirar se torna uma tarefa muito difícil, e não se pode ver o caminho. Então ele se vê obrigado a parar até que a tempestade termine. Essa espera dura 8 horas. Quando a tempestade passa, já é noite e pouco a pouco os competidores chegam no acampamento base. Mauro não registra sua chegada. Os organizadores supõem que está demorando devido à tempestade. Quando Mauro acorda, no 4º dia, ele se depara com um silêncio absoluto. Se dá conta que não havia nenhuma alma vivente. Não havia nada. O tempo passava e ninguém aparecia. Começou a ficar muito preocupado. Existem regras para um corredor perdido em uma tempestade de areia. Ele deve esperar que alguém o encontre. Não queremos que saia correndo em qualquer direção. E para Mauro, nada era mais difícil do que ficar ali parado.
Então ele se depara com uma difícil decisão: deve ficar esperando que alguém o encontre ou começar a caminhar, arriscando se perder no deserto? Mauro decide seguir em frente para o acampamento base, acreditando que sabe o caminho. Contudo, ele comete um terrível erro e vai em direção ao nada. Depois de 3 ou 4 horas caminhando, ele sobe em uma duna tentando ver algum dos competidores, mas não vê absolutamente ninguém. Aí ele se deu conta de que tinha um grande problema. É a manhã do 5º dia e Mauro se encontra perdido desde o 3º dia. Os organizadores da maratona se preocupam muito. Eles então organizam todos os preparativos para uma busca. Porém, estão buscando por ele no circuito da maratona, supondo que seguiu por este caminho. Fisicamente e mentalmente Mauro está preparado, mas sem água ele não tem nada. Sem água no deserto uma pessoa sobrevive por apenas 24 horas. O corpo humano foi projetado para uma temperatura de 37 graus. E 10 graus a mais é fatal. Nas altas temperaturas do deserto, ele tem a tarefa de tentar extinguir um incêndio sem água. Numa tentativa de preservar sua vida, ele urina em uma garrafa vazia de água, para ir bebendo aos poucos. A equipe de resgate aérea sobrevoa o deserto à procura de Mauro. Ele consegue ouvir e ver um helicóptero muito longe. Era óbvio para ele que o estavam procurando. Mauro, então utiliza uma bandeira italiana que trazia consigo e começa a agitá-la. Ele estava seguro de que o helicóptero o havia visto. Agitou ainda mais a bandeira, mas viu o helicóptero se afastar cada vez mais, para o seu desespero. Nesse momento ele tem muito medo de morrer no deserto. O sogro de Cinzia, esposa de Mauro, liga para ela para falar que todos os jornais estão anunciando o desaparecimento dele. Ela fica desesperada e toda sua família vai para sua casa em apoio a ela. Mauro já está há 4 dias perdido. Bebendo a própria urina, ele põe em risco o funcionamento de seu corpo, mas é seu único recurso. Enquanto ele continua sua luta, outros maratonistas celebram a chegada. Então ele avista uma construção ao longe e corre em sua direção, pensando que finalmente tinha encontrado sua salvação. Após 5 dias perdido, ele está usando suas últimas forças. E ao se aproximar vê que se trata de uma tumba muçulmana. Ela está vazia, mas ele vê uma oportunidade de abrigo do sol e calor escaldantes do deserto. Procura por oferendas dos peregrinos, como água ou alimentos, mas não acha nada. Ele sabe que se não for encontrado esse lugar será sua tumba. A ajuda está a caminho. A família de Mauro vai para o local da competição. O irmão e cunhado dele. Mas seu cunhado se dá conta de que não existe motivos para ser otimista. Uma poderosa tempestade de areia tem início e Mauro se refugia dentro da tumba. Enquanto isso, seus familiares que o procuram veem uma sombra ao longe e correm em sua direção, acreditando ser ele. Mas era uma camisa deixada na areia. Desesperado, Mauro não consegue ver uma solução, pois tudo parecia estar contra sua sobrevivência. Ele teme por uma morte lenta e dolorosa, e decide acelerar sua morte, cortando os pulsos. Então Mauro se deita e fecha seus olhos, desejando poder se reunir com sua família no próximo mundo. Mas ainda não era o momento certo para ele partir. Quando uma pessoa está muito desidratada, o sangue se torna muito espesso e coagula muito rápido.
No 7º dia ele acorda e vê que ainda está vivo. Isso lhe dá forças para continuar e lutar. Ele tem agora o objetivo de retornar. Mauro retoma a caminhada no deserto. Mauro começa a caminhar no que lhe pareceu ser um leito de um rio num passado distante. À medida que caminha, percebe que vai surgindo alguma vegetação próxima. Esses passos o conduzem a uma incrível poça de água, numa espécie de charco. Ele começa a beber, mas com muito cuidado. Pouco a pouco em goles bem pequenos. Após esse momento milagroso, ele observa à sua volta pegadas humanas na areia e algumas pegadas de cabras. Ele tem que tomar a decisão se fica ali ou se segue as pegadas, que por certo devem levar a um lugar habitado. Então ele decide seguir. Após algum tempo caminhando, ele avista uma garota bem jovem. Era a pastora de ovelhas. Ela se assustou quando o viu. Com medo, ela começa a correr. Mas retorna com sua mãe. Mauro sente que sua luta está terminando. Ele cai na areia. Mas a mulher lhe ajuda e lhe dá uma taça de leite de cabra. Sua alegria era imensa, mas ele estava completamente esgotado. A mulher então chamou a 2 militares, que vieram com seus rifles apontados para Mauro. O levaram até um carro e colocaram uma venda em seus olhos, sendo conduzido até uma base militar. Ele não sabe ao certo se está sendo resgatado. Mas na base, o médico presta os primeiros socorros e o envia para um hospital. A notícia de seu desaparecimento havia chegado em todos os lugares e eles sabiam que aquele homem era Mauro, o maratonista perdido no deserto. Depois de alguns dias internado, Mauro pode finalmente regressar à sua casa. Ele foi recebido como um herói. Toda a imprensa queria saber como ele pôde sobreviver no deserto por 9 dias. Sua história ficou mundialmente conhecida. Mesmo com todos os seus feitos olímpicos, esta foi sem dúvida sua maior vitória. Esse é o final dessa incrível história. Apoie nosso trabalho, se inscreva e curta. Obrigado e até breve.